Para a aula de hoje, a gente vai estudar sobre os níveis de organização dos seres vivos. A gente vai começar da menor partícula até estruturas mais complexas, tá? Então, assim, o nosso corpo é possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos processos vitais. Então, podemos resumir essa organização da seguinte forma: nós temos aqui, ó, átomos vão formar moléculas, moléculas vão formar células, células tecidos, os tecidos órgãos, os órgãos sistemas e os sistemas vão formar os organismos. Então vamos começar da menor partícula, que são os átomos. Então o átomo ele tem essa representação, chamada representação atômica, o modelo atômico. Então ele vai possuir um núcleo, dentro desse núcleo a gente tem os prótons e nêutrons, e ao redor, na eletrosfera, a gente tem os elétrons. Ele forma toda a matéria que existe, então tudo que existe é formado por átomos. No corpo humano temos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e fósforo, que é chamado de chum, né? Tem o nitrogênio também. Então esses elementos aí vão formar, juntamente com outros, os seres vivos. Então esses átomos eles se juntam, aí eles formam moléculas. Então um grupo de átomos iguais ou diferentes que se mantêm unidos garantindo suas características químicas constitui substâncias que constituem o nosso corpo. Como por exemplo a gente tem a água. Então a água é a substância presente em maior quantidade no nosso organismo. 75, 85% do nosso corpo tem na sua composição água. Então, essas moléculas, elas se juntam por afinidade e vão formar estruturas mais complexas. Aí a gente vai chegar na menor parte viva, que é a célula. Então, a célula é a menor unidade funcional de um organismo. Ele é composto por moléculas, né? Tem todo o material necessário para realizar os processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. Como exemplo, a gente tem as células sanguíneas, nós temos as células ósseas, células epiteliais, uma diversidade delas. Então, como curiosidade, o ser humano é constituído de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo, que possui o diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis a olho nu. O grupamento de células, várias células se juntam com uma função comum e formam uns tecidos. Então a gente tem vários tecidos pelo nosso corpo: tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido nervoso. Então, ó, formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com sua função, os tecidos são visíveis. Por exemplo, a epiderme, a camada da pele que forma o nosso organismo. Os tecidos se juntam e vão formar órgãos. Então, os órgãos têm como funções garantir o bom funcionamento do organismo. Por exemplo, a gente tem o coração, que bombeia sangue pelo corpo. E nós temos os sistemas. Os sistemas, na verdade, é um conjunto de órgãos, né, que trabalham de forma associada. Tem como função garantir o equilíbrio do organismo e a manutenção da vida. Como, por exemplo, aqui a gente tem um sistema digestório, ele atua no processo de aproveitamento dos alimentos. Ele é formado por vários órgãos, ó, a boca, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar e intestino. Então, o conjunto desses órgãos vão formar um sistema. Além do sistema digestório, a gente tem o sistema cardiovascular, sistema nervoso, nós vamos ter o sistema endócrino, sistema esquelético e, por final, nós temos aqui o organismo. Então, o organismo é o conjunto de sistemas que vão constituir um indivíduo. Então, quanto ao nível de organização dos seres vivos, nós temos células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgão sistema, e o sistema ele vai formar um organismo. Então aqui, ó, para não esquecer, tá? A organização de um ser vivo. Então nós vamos começar lá da menor estrutura, que são os átomos. Eles vão se juntar por afinidade, iguais ou diferentes, vão formar moléculas, essas moléculas formam célula.
A célula é a menor unidade viva de um ser vivo. Vai formar tecidos, tecidos órgãos, órgão sistema e o sistema organismo, certo? Bom, então a nossa aula vai ficar por aqui. Então a gente vai ficar até a nível de organização, certo? E próxima semana tem mais videoaula. Espero que tenham entendido.